me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Olá! Hoje eu quero compartilhar com vocês um trecho aqui da história de Davi, que está em 1 Samuel capítulo 30, do versículo 1 ao 8 e depois do 18 e 19. Vamos lá? Capítulo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Eimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato os alcançarás e tudo libertarás. Aí o versículo 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem os despojos, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Olha que incrível, eu precisava ler para a gente entrar nesse contexto da história. Davi sai com os seus homens, 600 homens, para lutar, guerrear. Era costume naquela época defender suas terras. Blá, blá. Quando eles chegam em Ziclag, a cidade estava queimada e vazia, haviam levado as mulheres, os filhos e as filhas. Eles choram até não terem mais forças para chorar. E depois se revoltam contra Davi, querendo apedrejá-lo. E Davi se angustiou, mas ele se reanimou no Senhor. A situação não era fácil. Aqueles homens, inclusive Davi, tinham sido separados de suas famílias. Eles tinham perdido seu bem maior, inclusive Davi. Mas Davi se reanima no Senhor. Ele pede a estola sacerdotal e ele se coloca diante do Senhor e ele pede ali uma resposta e Deus dá uma resposta. Vai que você vai conseguir alcançá-los e libertará, e a tudo libertará. Você entende? Onde você deve estar pensando, onde ela quer chegar com tudo isso? Onde eu quero chegar? Nós não precisamos, hoje em dia, no nosso mundo, agora onde vivemos, nós não precisamos lutar com espadas e com escudos, com carro de fogo, sei lá, tudo que eles usavam naquela época. Não é necessário isso hoje. E, aliás, nem temos, né? Onde eu quero chegar é que nós precisamos lutar pelas nossas famílias através da oração. Deus pode mudar situações através da nossa oração. Nós precisamos orar com expectativa, nós precisamos orar com ousadia, nós precisamos orar
Olha, eu anotei aqui com perseverança, nós precisamos orar sem fadiga, orar sem cessar pela nossa família. Nós precisamos orar como fez Davi aqui. Davi orou esperando uma resposta de Deus. Precisamos orar esperando resposta de Deus, mesmo que a gente não veja essa resposta. Mas Deus não deixa nenhuma oração sem resposta. Nós precisamos orar, pela nossa família. Nós precisamos orar pelos nossos filhos, nós precisamos orar pelo nosso casamento, nós precisamos orar pelos nossos pais, pelos nossos sogros, nós precisamos orar pelos nossos genros, pelas nossas noras, nós precisamos orar pelos nossos avós, nós precisamos orar pelos nossos netos, nós precisamos orar pela nossa família. Porque Deus está sempre com os braços estendidos para vir até nós com uma intervenção assim poderosa e gloriosa. Nós precisamos crer através da oração que Deus pode mudar situações que possam estar acontecendo, ocorrendo na nossa família. Mas nós precisamos crer e orar com convicção, sabendo que Deus ouve e responde todas as nossas orações. É nesse ponto que eu queria chegar. Lute pela sua família. Um beijo. Me faz